Olá pessoal do canal, aqui é o Felipe e nesse vídeo a gente vai construir essa aplicação web aqui, basicamente utilizando o Python e um framework do Python. O que essa aplicação web vai permitir a gente fazer? Bom, a gente vai ter alguns ativos aqui da Bolsa de Valores brasileira, onde a gente vai poder selecionar qual ativo que a gente quer visualizar, e a gente vai selecionar o período que a gente quer, então selecione a data inicial, a gente vai colocar a data inicial aqui, vou colocar desde maio do ano passado, na mesma data, dia 23 de maio, eu quero ver até hoje. Então vou selecionar a data inicial, a data final, e ele já vai atualizar automaticamente esse gráfico, esse dashboard aqui embaixo para a gente, mostrando basicamente o valor da cotação desse ativo na Bolsa de Valores dia após dia aqui para a gente, num eixo já de datas aqui embaixo. Então olha que bacana, ele vai trazer para a gente aqui a última cotação do ativo, baseado nessa data, então na data de hoje, qual foi a maior cotação desse período que a gente selecionou, desde essa data até essa data, e qual foi a menor cotação desse ativo que a gente selecionou aqui. Nesse caso é a Vale. Mas olha, se eu vir aqui e mudar Magazine Luiza, por exemplo, ele vai demorar um pouquinho e já atualizou para a gente. Né? Muito rápido, muito rápido. E aqui ele já mostra ó, que nesse período, esse ativo, desde essa data até essa data, ele teve uma desvalorização de 81%. Então aqui embaixo ele já vai fazer essa comparação para você, esse cálculo de desvalorização ou valorização do ativo. E aqui se eu mudar, por exemplo, para Petrobras, ele já vai mostrar aqui que esse ativo valorizou 78%. Basicamente essa nossa aplicação ela vai utilizar o Python como código de programação, fazendo essa conexão do servidor, buscando a API com as cotações da Bolsa de Valores e esse framework do Python que é o Streamlit, que até tem a documentação que eu vou deixar aqui embaixo para você acompanhar, que ele permite que você faça e crie essas aplicações web utilizando o Python, já facilitando e criando todas essas interações aqui, que teoricamente você teria que fazer do zero ali usando HTML e CSS. E o bacana também é que você tendo o seu dashboard aqui, você pode vir aqui e aumentar o tamanho dele também, para ter uma visualização um pouco melhor, então identificar melhor cada ponto do gráfico, como também você pode clicar nesses três pontinhos aqui, ó, você pode salvar como SVG, que é um formato vetorizado para não perder a qualidade da imagem. Você pode salvar como PNG para colocar em algum trabalho seu também. Aqui você pode ver o código fonte do código, da onde ele puxou as informações e tudo mais. Então você já pode fazer o download desse código e colocar em algum projeto seu também. Bom pessoal, o objetivo da aula então é a gente construir esse dashboard e com isso você já vai aprender um pouco mais sobre o Python, vai aprender como conectar algumas APIs, inclusive vou deixar uma aula aqui em cima que eu te explico o que é uma API, como que ela funciona. Vou deixar outra aula aqui também te mostrando como que faz o download do PyCharm, que é basicamente a ferramenta que a gente vai utilizar aqui para construir o nosso algoritmo. Bom pessoal, antes de mais nada, se você ainda não for inscrito nesse canal, clique no botão inscrever-se aqui embaixo, deixa seu like no vídeo, deixe seu feedback nos comentários para que eu possa trazer conteúdo com mais qualidade para vocês e para que eu consiga também ver que vocês estão gostando do conteúdo, está fazendo sentido para vocês também. E com certeza, pega o link desse vídeo, compartilha com algum amigo seu para que ele também consiga aprender a fazer isso que a gente está construindo juntos aqui. Beleza? Então, pessoal, e agora que você já está inscrito no canal, bora construir o nosso algoritmo. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai ter basicamente 4 partes, tá? Na primeira parte eu vou te mostrar da onde a gente vai puxar essas informações, ou seja, qual API que a gente vai utilizar para trazer esses dados da Bolsa de Valores. Na segunda parte do vídeo, a gente vai criar o algoritmo para puxar essa API, né, para conectar nessa API e trazer esses dados da Bolsa de Valores. Na terceira parte eu vou te explicar um pouquinho sobre o framework que a gente vai utilizar, um pouquinho sobre a documentação dele e como você pode encontrar isso. E na última etapa, a gente vai conectar o nosso algoritmo que a gente criou na etapa 2, utilizando as configurações desse framework, basicamente para construir esse dashboard final aqui. Então na descrição aqui do vídeo você vai poder ver os capítulos, cada parte desse vídeo, tá? Então você vai poder selecionar e ir diretamente para uma etapa que você queira, mas eu sugiro fortemente que você assista etapa por etapa para garantir que o seu código e o seu algoritmo vai funcionar no final, beleza? Então bora lá para a primeira parte. Bom pessoal, basicamente a API que a gente vai utilizar é a API do Yahoo Finance, tá? Então o Yahoo Finance basicamente é o site. O Yahoo Finance é um site onde a gente consegue puxar essas informações relacionadas à Bolsa de Valores, seja brasileiro ou seja de outro país que você queira consultar. Como também a gente consegue trazer informações de criptomoedas em dólar, tá? Então ele vai trazer, se ele buscar alguma criptomoeda, vai trazer em dólar. Então a API que a gente vai utilizar
a conexão e o site de onde ele vai trazer essas informações para o nosso algoritmo serão do Yahoo Finance. Se eu quiser buscar algum ativo dentro desse site, eu vou digitar aqui, vamos pegar a Vale, por exemplo. Eu sei que o ativo, o símbolo da Vale é Vale 3. Então, se eu digitar Vale 3, ele já vai trazer aqui para mim tanto o fracionário como a Vale 3 normal. Então, vou clicar aqui, ele já vai trazer todas as informações relacionadas a esse ativo no site, tá? Que é basicamente essas informações que o nosso algoritmo vai trazer para dentro dele. Então, pessoal, já estou aqui com o PyCharm aberto. Agora, basicamente, a gente vai construir o nosso algoritmo do zero para fazer essa conexão com a API do Yahoo Finance, tá? Para trazer essas informações relacionadas à bolsa de valores para o nosso algoritmo. Beleza? Então eu vou deixar aqui em cima o videozinho onde eu te ensino a baixar o PyCharm, que é a ideia de Python que a gente vai utilizar para a construção desse nosso código. Beleza? Bom, como eu já mostrei nesse vídeo que eu deixei aqui em cima, a gente vai criar um ambiente virtual do zero. Então venho aqui, clico em File, Novo Projeto. Aqui eu vou selecionar onde eu quero salvar esse novo projeto. Então vou criar uma pastinha nova com o nome Aula Web Python. Aqui eu clico em Novo Ambiente Virtual. Então ele já vai estar previamente selecionado para você, você mantém. E aqui você vai selecionar o mesmo caminho que está aqui em cima, tá? Criei a pastinha aqui, verifico se as duas estão com o mesmo caminho, dá para ver que estão, e clico em Criar Novo Projeto. Aí aqui no caso a gente aguarda um pouquinho até ele criar esse ambiente virtual, onde lá ele vai criar as bibliotecas padrões do Python, tá? E já estamos então com o nosso projeto, nosso ambiente virtual configurado. Então agora a gente vai instalar essas bibliotecas que a gente vai precisar para o nosso algoritmo. Quais são elas? Então a primeira biblioteca que a gente vai utilizar nesse caso é a biblioteca do Pandas. Então vem aqui, digito pip install pandas. Dou enter, aguardo ele realizar a instalação dentro desse ambiente virtual. Então imagine que o ambiente virtual ele cria do zero uma pasta só com as bibliotecas principais que o Python precisa para rodar ali dentro, e agora você precisa instalar uma a uma ali dentro. Tá? Isso é muito bom para que o seu projeto em Python, quando você compile ele, transforme ele no executável, ele não fique cheio de informações e cheio de bibliotecas que você não vai utilizar e acaba pesando o seu código. Tá? Então o ambiente virtual é bem importante por isso. Então já realizamos a instalação da biblioteca do Pandas, agora a gente vai realizar a instalação da biblioteca que basicamente vai fazer a conexão com a API, que também é uma biblioteca derivada do Pandas, tá? Então pip install e agora o nome da biblioteca. Então o nome dela é Pandas Data Reader e dou um enter. A princípio, nesse primeiro momento, são essas bibliotecas que a gente vai utilizar para fazer essa nossa conexão com essa API do Yahoo. Agora o que a gente precisa fazer é criar esse nosso arquivo em Python. Então vem aqui, clica com o botão direito do mouse, vem aqui embaixo Python File, dou um nome para ele. Eu vou dar como nome de app, ou seja, de aplicativo. Vou colocar app sozinho e dou um enter. Ele já vai entender que esse arquivo é um arquivo Python, beleza? Então, já criei o arquivo aqui. Vou clicar aqui para ele resumir essa tela para mim, deixar um pouquinho maior. Então, colocando um passo a passo aqui, o que a gente precisa fazer? Primeiro passo é a importação das bibliotecas. Segundo passo, a gente vai trazer essas informações da nossa API, retornar as informações da API, utilizando a API do Data Reader, do Pandas, que foi o que a gente instalou ali no começo. Então, retornar as informações da API. Depois, só para a gente testar, a gente vai apresentar o resultado na tela. Legal? Então, basicamente são esses três passos que a gente precisa fazer aqui. Então, o primeiro passo é a importação das bibliotecas. Então, a primeira biblioteca que a gente vai precisar biblioteca do Pandas. Então, importe pandas spd. Segunda biblioteca é a biblioteca que vai fazer a conexão com a API, que é a pandas data reader. Pandas data reader.data as web. Importei a biblioteca que vai fazer a conexão com a API e vou importar uma biblioteca chamada datetime. Essa biblioteca, em 99% dos casos, ela já vem instalada junto com o pacote do Python, tá? Se ela não instalar para você, é só repetir aquele passo ali do pip install datetime que ele já vai instalar para você, tá? Então, import datetime sdt. Vindo para a segunda etapa, a gente precisa retornar as informações da API. Como que a gente vai construir isso aqui? Então, vou chamar ela aqui embaixo. Vou nomear uma variável de df, basicamente o data frame, tá? Então, df igual, e aqui dentro eu vou trazer, então, web, que é essa aqui que a gente chamou aqui em cima, tá? Web.dataReader. E aqui dentro,
Se eu colocar o mousezinho aqui em cima, ó, ele vai mostrar para mim tudo que eu tenho que passar de parâmetro para trazer as informações lá da API do Yahoo, tá? Aqui dentro ele vai trazer, na verdade eu posso usar Yahoo, posso usar outras fontes de dados, mas no nosso caso a gente vai usar o Yahoo, que é um pouco mais simples, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa passar o nome do ativo que a gente quer buscar. Eu vou colocar o mais simples aqui para a gente buscar, que é o ativo que replica o índice da Bolsa de Valores brasileira. Então, BOVA11.SA. Como eu havia te mostrado no começo do vídeo, quando a gente vai buscar alguma ação brasileira, a gente coloca esse ponto .SA aqui. Agora a gente precisa passar a fonte de dados. Então, para ficar mais claro aqui, eu vou colocar então name, segundo, que é o data source. Então, o data source é o Yahoo. O terceiro argumento que a gente vai passar é o start, ou seja, a data de início, que é a que a gente quer que ele busque dentro daquele período que eu te mostrei lá no começo do vídeo. Então, qual que é a data inicial? Digamos que eu quero buscar desde o começo desse ano, tá? Então, eu vou colocar aqui, quando a gente vai trazer as informações relacionadas à data aqui dentro, é importante que ele esteja em formato de datetime, tá? Então, para a gente garantir que está correto, a gente vai utilizar essa biblioteca que eu importei aqui. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou criar duas variáveis aqui antes. Uma variável chamada startDate e aqui eu vou chamar aquela biblioteca que eu criei como dt ali. Então, dt.datetime e aqui dentro eu passo o ano, o mês e o dia para ele criar para mim no formato de datetime, tá? Para não dar nenhum erro depois dentro da sua fórmula. Para ele não interpretar como texto ou como um número inteiro, beleza? Então a gente coloca dentro dessa variável aqui. Então dt.datetime abre e fecha parênteses. Primeiro argumento, como ele está mostrando, é o ano. Então eu quero que ele traga o primeiro dia desse ano. Então eu coloco aqui 2022, vírgula. De qual mês? Mês de janeiro. 1. Qual dia? Dia 1º de janeiro. Então desde o dia 1º. Se, como a Bolsa de Valores ela opera em dias úteis, se por exemplo o seu dia 1º desse ano for um sábado ou um domingo, automaticamente ele joga para frente, tá? Então, digamos que o dia 1º seja um sábado, ele vai jogar para o dia 3, que seria segunda-feira. Beleza? Mas ele já faz essa correção sozinho. Beleza? Tenho minha data início, agora a minha data final, eu quero a data de hoje. Então, ele sempre vai pegar do primeiro dia do ano até a data atual, fazendo o year to date ali para gente. Então, eu vou colocar aqui endDate, dt.datetime.today. Abre e fecha parênteses. Então ele vai sempre trazer dentro dessa variável a data de hoje. Legal? Quando a gente for jogar isso aqui para o servidor dentro do nosso framework, ele vai basicamente trazer as informações desse campo aqui. Então, ao invés dele puxar da data que você vai digitar lá, ao invés de puxar da data de hoje, vai ser basicamente uma variável dinâmica que a gente vai condicionar aqui dentro. Mas isso lá na última parte do vídeo. Beleza, então eu tenho aqui agora minhas duas variáveis criadas. Agora o que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui, não vou utilizar mais. Tenho o argumento start, então dentro do argumento start eu passo a variável startDate, que já está no formato datetime. Dentro desse argumento end eu passo a variável endDate. Então dentro dessa variável df, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa busca, vai trazer as cotações de BOVA11 utilizando o data source do Yahoo dentro do período da data inicial até a data de hoje. Beleza? Então basicamente essa fórmula traduzindo em palavras é isso que ela faz, tá? Então, vamos rodar aqui e ver se ele vai funcionar. Legal? Para ele mostrar esse data frame para a gente, eu vou passar uma função chamada df. Que o df é basicamente a nossa variável aqui. df.head, ou seja, de cabeçalho, podemos traduzir dessa forma. df.head. E aqui eu coloco 5 ou 10. Vou colocar 10 aqui. Então ele vai trazer as 10 primeiras linhas do meu data frame que ele vai retornar lá do site. Beleza? Então vou rodar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Olha que massa. Então ele já trouxe aqui para mim, ó. Aqui ele vai apresentar as 10 linhas, como eu havia comentado. Então a gente consegue ver que o nosso data frame tem 10 linhas e 6 colunas. Então ele vai trazer por data, tá? Aqui a data está um pouquinho abaixo, porque a data vira o índice, então ele vai mostrar para mim desde o dia 3/1, como eu havia comentado, né? O dia 1º provavelmente é um final de semana, então ele joga para o próximo dia útil, então no caso dia 3. Então ele vai trazer os valores de cada coluna aqui para você, tá? O valor máximo da cotação naquele dia, o valor mínimo, o valor de abertura, o volume transacionado em dinheiro.
e o preço de fechamento da ação naquele dia. Então ele vai trazer todas essas informações da data início até a data final que você determinou ali no começo. Então, como a gente pode ver, ele fez a requisição, funcionou ok. Se for do seu interesse salvar esse data frame em algum Excel, né, para você mandar para alguém ou para você usar, né, para você usar isso aqui como histórico, você pode colocar aqui df to Excel e aqui você coloca o nome do arquivo. Se você quiser colocar o nome do ativo aqui, né, para você lembrar o que que é, então bova11.xlsx e quando você executar, ele vai salvar o teu data frame dentro do Excel na pasta onde está o seu código, tá? Chegamos na metade desse vídeo, pessoal. Então, como eu comentei no início, esse é um projeto extenso. Então, aqui dentro desse conteúdo todo, você vai ter condição de aprender várias coisas dentro da linguagem do Python, né? Desde a parte da análise de dados, como você faz uma requisição API, como você mostra isso graficamente, como que você faz interações utilizando o Python, tá? Como você salva arquivos, enfim, você vai aprender a fazer várias coisas dentro de um único projeto. E nada melhor do que você aprender vendo como realmente acontece na prática. Imagine que você tenha que entregar esse dashboard. Esse aqui eu estou utilizando basicamente informações da bolsa de valores, mas você poderia estar utilizando informações relacionadas a uma base de dados da sua empresa, uma base de dados que algum cliente passou para você e você precisa fazer essa análise, ou você quer basicamente criar um dashboard visual para ele utilizando essas informações. Então, se você já chegou até aqui, garanta que você se inscreveu nesse canal, deixou seu like e deixou seus comentários aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu projeto poder chegar a mais pessoas, esse vídeo ajudar mais gente aí também. E agora a gente vai continuar para a parte 3 e 4 desse vídeo, tá? Então a gente já criou o nosso algoritmo, que vai ser responsável por fazer essa conexão com o Yahoo Finance. A gente já entendeu de onde ele puxa essas informações, já temos o algoritmo pronto. Na parte 3 eu vou te explicar o que é esse framework que a gente vai utilizar e por último a gente vai fazer essa conexão e fazer aquele data frame ficar algo mais visual conforme você está vendo aqui. Então beleza pessoal, o framework que a gente vai utilizar nesse nosso projeto é o Streamlit. Basicamente ele é uma ferramenta de código aberto em Python para você customizar projetos web, tá? Uma aplicação web para Machine Learning e Data Science. Então em poucos minutos, como está escrito aqui, você consegue fazer o deploy, ou seja, você consegue criar e colocar para rodar, colocar em produção uma aplicação web muito poderosa, com vários códigos prontos que você consegue puxar utilizando esse framework do Streamlit. Temos aqui então a documentação, que é o que a gente vai utilizar para criar esse nosso código, tá? Então, como eu comentei, você não precisa decorar nada, tá? Tá tudo na documentação do código, beleza? Tudo que a gente vai criar foi extraído dessa documentação aqui. Legal? Agora a gente precisa então fazer a instalação dessa biblioteca do Streamlit para fazer a conexão com o nosso algoritmo. Como a gente pode ver aqui na documentação, ele já traz para a gente o passo a passo como a gente precisa. Então, iniciar, né? Get started. Então, tenho como iniciar. Aqui tem essa etapa de instalação. Eu sugiro você dar uma lida no documento por completo, tá? Ele está em inglês, mas você pode ir traduzindo ele depois. Então, cliquei em instalação. No meu caso, eu estou utilizando o Windows, então vou clicar aqui. Aqui ele sugere para você criar o ambiente virtual utilizando o Anaconda, tá? Mas no nosso caso a gente pode criar diretamente pelo PyCharm. Como que a gente vai fazer? Aqui ele traz o comandinho, que é o mesmo comando que a gente utilizou lá para instalar a biblioteca do Pandas. Então, vai ser basicamente pip install Streamlit. Beleza? Então, só para a gente criar isso aí agora e testar dentro do nosso algoritmo lá. Então, vou clicar aqui no copy, cliquei, vou copiar isso aqui e vou colar lá no terminal do meu PyCharm para instalar essa biblioteca e ver se vai funcionar certinho. Então bora lá. Então voltando aqui para o PyCharm, clico aqui no terminal, vou limpar, então digito cls para ele limpar o meu terminal. Digitando cls, agora vou colar o que eu copiei lá do site da documentação. Então pip install Streamlit. Vou dar um enter. Como esse pacote ele é um pouco grande, ele traz várias bibliotecas junto, ele vai demorar uns minutinhos aí dependendo da sua capacidade da sua máquina, tá? Então a gente aguarda um pouquinho aqui até ele retornar. Beleza, então, bibliotecas instaladas, como eu comentei, né? Ele instala várias outras coisas juntos para poder funcionar, por isso é importante você criar um ambiente virtual, para ele garantir que o teu projeto está instalando só para isso que você precisa, tá? Então, instalado aqui, agora temos o nosso projeto, temos as bibliotecas que a gente precisa. Agora a gente voltar para o nosso algoritmo aqui e utilizar isso, né? Então vou minimizar isso aqui, minimizei meu terminal, volto para o meu código, venho aqui em cima, preciso importar a biblioteca do Streamlit.
Então eu vou colocar aqui import Streamlit SST. Então pode ver que eu estou abreviando tudo aqui para ficar fácil para a gente chamar isso aqui no código depois. Beleza? Então já instalei a biblioteca, está tudo ok. Vou dar um Ctrl S para salvar o meu código. Agora o que eu quero fazer? Vou voltar aqui para o meu dashboard. Então, como a gente pode ver, eu coloquei aqui um título bem grande aqui no começo, como gráficos financeiros. Então a gente vai fazer isso aqui primeiro. No meu caso, ele traz uma tela escura no fundo porque é o tema padrão do meu Chrome, tá? Você precisa só instalar o tema Dark no seu Chrome, beleza? Daí ele já faz toda essa configuração de tela aqui no fundo. Então vamos lá, preciso fazer esse título aqui, gráficos financeiros, ou enfim, o nome que você quiser colocar. Então vamos voltar lá para o nosso código e construir isso aqui juntos. Vou vir aqui na documentação para a gente aprender junto como que faz aqui. Então preciso colocar um título no meu código. Como que eu faço isso? Então venho aqui em API Reference. Aqui ele traz para mim algumas coisas. Então cada campo, né, se eu clicar, ele vai mostrar para mim aqui o que esse st.write, o que ele faz. Então ele vai mostrar lá embaixo, ele traz para você como você pode escrever isso dentro do seu código aqui também. Beleza? Então o que eu vou fazer? No meu caso ele é um título, né? Então eu venho aqui, clico em Text Elements e traz para mim aqui, ó, st.title. Vou copiar isso aqui, ou vou clicar aqui, e ele vai mostrar para mim, ó, o que eu preciso passar como argumento. Então, st.title, e aqui dentro, o que eu coloco? Coloco o corpo, ou seja, o que ele tem que trazer. Que no caso é o texto, né? Então, vou copiar isso aqui. Eu estou trazendo da documentação. Depois que você pratica isso com o tempo, você nem olha a documentação mais. Às vezes só para relembrar alguma coisinha. Mas estou copiando da documentação para você ver que como é basicamente você seguir o que a documentação indica, tá? Então consultou aqui, não precisa ficar memorizando nada, até porque é impossível você decorar tudo que a documentação traz, beleza? Conforme a prática, você vai decorando aquilo que você mais vai utilizar para o seu dia a dia, tá? Então copiei essa parte, volto aqui para o meu código, beleza? Aqui, essa parte, a gente não vai mudar, por enquanto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no começo a configuração. Então, eu quero que o meu site, né, esse ST basicamente está puxando daqui, que a gente trouxe. Então, st.title, e aqui dentro eu trago o título que eu quero. Lá está gráficos financeiros. Então, eu vou colocar diferente aqui, ó, dashboard financeiro. Vou dar um Ctrl S, beleza? Por enquanto, vou colocar só isso aqui. Só para a gente ver se está funcionando nossa biblioteca certinho, sempre quando a gente quiser rodar o nosso algoritmo e ali dentro tiver esse Streamlit, a gente roda ele pelo terminal, tá? Então eu venho aqui e clico em terminal, aqui embaixo, terminal. Vou limpar o meu terminal só para ficar mais clean. Você vai vir aqui e digitar Streamlit Run, o nome do seu algoritmo, tá? Por isso que eu recomendo quando você criar esse algoritmo em Python aqui, o nome dele você não colocar espaço, não colocar nenhum caractere especial, para nessa parte não exigir que você coloque alguma coisa a mais e garantir que não dê erro no seu código, tá? Então, coloquei somente app, o nome do meu programa, então app.py. Dou um Enter, aguardo um pouquinho, ele vai trazer para mim e já vai conectar lá no meu navegador do Chrome. Então, por enquanto, como a gente pode ver no nosso dashboard do gabarito, ele está puxando, a tela está um pouco mais distribuída, né? E aqui ele está mais centralizado, então o dashboard está bem no meio da tela. Isso é a configuração da página que a gente consegue ajustar depois se precisar, beleza? Então já tenho aqui escrito dashboard financeiro, a gente viu que já conectou, já funcionou. Essa parte escrita aqui embaixo ele traz automaticamente, tá? Dá para a gente tirar, mas no nosso caso a gente não precisa fazer isso agora, não é o foco da aula de hoje. Dá para tirar tanto isso aqui, quanto ocultar esse aqui também, esse menuzinho aqui. Beleza? Mas no nosso caso a gente vai deixar ali por enquanto que não está atrapalhando. Legal? Então já tenho meu dashboard escrito aqui. Agora voltamos para o código para continuar com a nossa construção. Então eu volto no meu gabarito e vejo o que eu coloquei a mais. Então aqui eu coloquei, ó, insira as informações solicitadas abaixo e criei esses 3 campos. Então vamos configurar a nossa página do nosso código aqui. Se a gente vier aqui na documentação, para a gente fazer aquela alteração, a gente pode vir aqui em utilidades e ele mostra aqui para a gente, ó, set page config, que é basicamente estabelecer as configurações da página. Aqui ele mostra para a gente, ó, isso precisa ser o primeiro comando dentro do seu aplicativo e pode ser utilizado uma única vez, tá? Então a gente pode copiar isso aqui e voltar lá para o nosso código.
Então a gente vai colocar isso aqui bem no começo. O que é a primeira coisa que ele pede como argumento? O título da página, que seria basicamente o nome que ele aparece lá em cima na sua guia. Dashboard financeiro também. Financeiro. Aqui, se você quiser colocar algum ícone, no meu caso eu não quero colocar nenhum. Aqui, que é o layout, como eu havia comentado com vocês. No nosso caso, por padrão, ele vem centralizado. Eu quero que ele fique distribuído, ou fique wide, que é o nome disso dentro dessa configuração da página, tá? Então eu vou colocar wide. Essa parte aqui a gente pode apagar, tá? Então, basicamente, o que eu preciso fazer, até a questão do ícone, posso apagar aqui também. Como a gente não interrompeu, ele ainda está rodando no servidor, se a gente voltar lá para o nosso dashboard, perceba que ele fala que o arquivo fonte mudou, né? Então a gente pode rodar aqui ou clicar aqui, ó, que daí toda vez que a gente fizer uma alteração no nosso código, salvar, der um Ctrl S, automaticamente ele já atualiza aqui no nosso site. Então eu vou clicar aqui em Always Rerun. Cliquei, então ele já atualizou. Viu que bacana? Ó, ele já mudou, estava no centro essa configuração e já trouxe para cá. E aqui em cima, ó, ele já mudou o nome também, tá? Dashboard financeiro. Então já temos a configuração da página setada, já temos o título e agora podemos prosseguir com as outras configurações da página. Por enquanto eu ainda não preciso fazer essa requisição da API, então vou deixar tudo como comentário. Então para eu comentar todas as linhas de uma vez só, eu seguro o Ctrl e clico na barra. Ele já comentou todas as linhas aqui para mim, vou jogar um pouquinho aqui para baixo, que agora a nossa preocupação é construir a interface do nosso site ali. Agora a gente precisa criar esse container, criar esse grupo de informações aqui dentro. Então perceba que ele traz aqui 1, 2, 3 colunas com informações aqui para a gente. A gente precisa construir isso dentro do nosso código. Então primeiro vamos criar esse container, que é basicamente um grupo de blocos de informações ali dentro. Então vamos lá. Então tem um componente dentro da biblioteca do Streamlit que a gente pode utilizar, que o nome dela é container. Basicamente ele vai agrupar algumas informações ali dentro para a gente. Eu quero colocar um bloco de texto, que seria aquela insira as informações solicitadas abaixo. Então a gente vai colocar um campo de texto, tá? Aqui eu vou escrever, ao invés de st.write, vou escrever st.header, como se fosse um cabeçalho que ele vai criar. Então eu escrevi aqui, salvei, volto para nosso dashboard e insira as informações solicitadas abaixo. Então agora vamos voltar para o nosso código e criar esses campos de input do usuário, tá? Se a gente voltar aqui para a documentação, ele tem um campo aqui que ele mostra os inputs de usuário. Então se a gente entrar aqui, todos os campos que a gente consegue que o usuário tem alguma interação com a tela da nossa aplicação. Então aqui, se eu vir aqui, ó, tem uma opção escrita st.selectbox. Então eu vou copiar só o comecinho da fórmula. Como a gente pode ver, ele tem um label, ou seja, o textinho que ele vai colocar um pouquinho antes e as opções que eu quero configurar. Tá? Então eu vou selecionar isso aqui. Eu preciso somente desses dois argumentos por enquanto. Então copiei ele aqui, volto para o código lá e vou colocar aqui st.selectbox. E aqui no lugar do label, o textinho que eu quero que apareça. Esse primeiro campo é os ativos que ele pode escolher. Então, vou colocar aqui, ó, selecione o ativo. Então, ele pode escolher uma única opção. Então, selecione o ativo desejado. 2 pontos. Quais opções que ele vai ter? Eu já deixei umas opções previamente configuradas aqui. Então, copiei e colei. Você pode colocar as opções que você deseja, tá? Então, coloquei aqui, dou um Enter. E agora, vamos ver lá na nossa tela como que está aparecendo isso aqui para a gente. Como a gente pode ver aqui, ó, ele ocupou a tela inteira só com esse campo. Só que não é isso que a gente precisa. É para ficar com 3 colunas separadas, onde a gente pode colocar ainda a data inicial e a data final aqui. Então vamos voltar lá e ver como que a gente pode fazer para criar colunas dentro do nosso container ali. Então, antes de qualquer coisa, eu vou criar os 3 campos, que são os campos que basicamente o usuário vai inserir as informações ali, e depois a gente vai separar por coluna, beleza? Então vem aqui, para a gente colocar um campo de seleção de data, a gente vem aqui e chama date input. Então aqui dentro a gente coloca os parâmetros que serão necessários para a pessoa selecionar. Então selecione a data inicial, para ficar fácil para o usuário saber o que ele tem que selecionar ali dentro. Então qual que é o valor que já vem previamente selecionado ali dentro? Variável data inicial, que está aqui embaixo inclusive, vou recortar daqui. E vou colocar aqui para cima, tá? Vou deixar ela aqui, ó. Vou tirar o comentário. Então essa data inicial aqui já vai vir previamente selecionada no campo lá dentro da nossa página. Então vou copiar aqui, ó. Vou colocar aqui como a data inicial. E também eu preciso pegar o valor da data final. Então selecione a data final.
E aqui a data final, eu vou também copiar aqui a variável endDate e colocar aqui para substituir. Então, nesse primeiro campo já vai vir previamente selecionada a data inicial e aqui é previamente selecionada a data final, que seria a data do dia atual, tá? Então, eu vou salvar isso aqui e vamos ver como é que ficou nessa página lá. Ó, olha que interessante, quando a gente não coloca a separação por coluna, ele vai trazer um embaixo do outro. É basicamente assim que ele entende, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse campo e colocar aqui do ladinho, né? Basicamente como está no nosso gabarito aqui. Então, para eu poder fazer isso, eu preciso criar essas colunas, né? Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Esse aqui é um nome que você pode dar conforme você quiser. Nesse caso, eu escolhi assim para ficar mais intuitivo. Igual st.columns. E aqui eu quero criar quantas colunas? Eu tenho 3 campos, eu quero criar 3 colunas. As 3 do mesmo tamanho. Então ele criou 3 colunas e para cada coluna eu tenho uma variável que eu vou chamar. Legal? Então para eu atribuir para a coluna 1 o campo selectBox, eu tenho que jogá-la aqui para dentro. Então eu volto para cá e aqui eu escrevo if call1. O que eu quero colocar dentro do call1? Eu quero colocar esse selectBox aqui. Então, vem aqui e dou um tab para ele ficar na indentação necessária. Presta bastante atenção nisso aqui, tá? Ele tem que estar dentro da indentação do if com o call1 aqui. Na coluna call2, eu quero colocar a data inicial. E na coluna 3, eu quero colocar a data final. Agora, voltando para cá, perceba o que aconteceu, né? Tava um embaixo do outro, ele já atualizou para mim, já trouxe um do ladinho do outro distribuído proporcionalmente. Agora a gente precisa configurar o nosso código para ele salvar essas informações, né? Tendo em vista que a gente vai utilizar essas informações que o usuário inserir aqui dentro para trazer os dados na tela. Então a gente precisa salvar a informação do ativo que a pessoa selecionou. A gente precisa salvar a informação da data que a pessoa selecionou. Tanto a data inicial quanto a data final para fazer aquela requisição API que a gente configurou lá no começo do vídeo. Beleza? Então, para a gente configurar e salvar essas informações dentro de uma variável, a gente volta lá para o nosso algoritmo agora. Então, aqui dentro, a gente colocou cada campo dentro de uma coluna, certo? Então, para a gente salvar as informações aqui dentro, é só eu dar um nome de uma variável qualquer que eu quiser. No meu caso, eu vou chamar isso aqui de ativo. A pessoa selecionar, esse valor que ele selecionar vai ficar salvo dentro da variável ativo. A data inicial que ele selecionar, eu vou chamar de data inicial, para ficar bem intuitivo. E a data final, eu vou chamar de data final. Então tem as informações salvas dentro de cada variável. Agora, o que a gente precisa fazer? Tem um ajustezinho que eu vou fazer aqui para ficar bem dinâmico o nosso código. Eu vou pegar essa data inicial aqui, essa variável, vou colocar aqui embaixo. E o que eu quero que ele faça? Eu quero que toda vez que ele faça a requisição dentro da nossa API, ele sempre pegue a data atual menos um ano para trás. Então ele sempre vai pegar um intervalo de um ano. Como que eu posso fazer isso de uma forma dinâmica? Eu tenho a data final, que é hoje. Então eu quero o ano de hoje menos um ano. Então vai ser endDate.year menos 1. Ou seja, o ano corrente menos 1. O mês corrente. Então vai ser o mesmo mês, só que do ano anterior. E o mesmo dia, day, só que do ano anterior. Então a única coisa que muda dentro da nossa variável é isso aqui. Certo? Então isso aqui vai ficar dinâmico. Toda vez que ele fizer a requisição, toda vez que ele levar para a tela, ele vai pegar o dia atual um ano para trás. Legal? Então fica bem mais dinâmico na nossa fórmula aqui. Então fiz essa alteração, já salvei a variável aqui dentro. E agora vem a parte principal aqui, né? Que é fazer a nossa requisição API com as informações que o usuário inserir no nosso aplicativo web. Agora a gente tem as informações que vão ser dinâmicas, né? Então o nome do ativo, que vai ser o ativo que o usuário selecionar, a data inicial e a data final. Então é só eu pegar e substituir aqui dentro da nossa fórmula que a gente criou lá no começo. Então copio o ativo, que é a variável aqui, colo aqui dentro. Esse aqui eu não mudo. A minha data inicial vai ser essa variável data inicial. E a minha data final vai ser a variável data final. E para a gente ver se está funcionando a nossa requisição da API, tem um componente dentro da biblioteca do Streamlit que a gente pode ver um data frame. Então a gente vai retornar um data frame lá dentro do nosso código. Tá? Só que para acontecer isso e ficar de uma forma organizada dentro do nosso código lá, eu vou criar um outro container aqui, para ele não misturar com o de cima, tá? Então, st.container, e aqui tem um detalhe, perceba que o DF, a requisição que eu faço do data frame, ele não está identado aqui, tá? Então ele está fora desse if aqui de cima, tá? Não precisa estar aqui dentro, legal? Então fiz a requisição ali e ele tem que necessariamente estar depois
dessa inserção do usuário lá, tá? Precisa estar depois porque a gente coleta a informação daqui. Legal? Então, eu coletei as informações, passei para dentro da API. Agora eu quero apresentar lá na tela, lá na minha aplicação. Então, apresentar o data frame na tela, né? Na tela web, na tela da página web, certo? Então, para a gente fazer isso, vou criar um outro container aqui, mesmo formato aqui de cima. E aqui tem um componente dentro da biblioteca que é st.dataframe. Bem intuitivo, né? Para mostrar um data frame, obviamente. E aqui dentro eu coloco o nome do data frame que eu quero mostrar. Só que eu não quero trazer o data frame inteiro, tá? Eu quero trazer só as primeiras 10 linhas, só para a gente ver se funcionou. Beleza? Então, df.head, e aqui eu vou colocar as primeiras 10 linhas. Vírgula, eu consigo passar a largura, então eu quero colocar um data frame 500 por 500, tá? Vou salvar isso aqui e vamos ver se está funcionando, beleza? Vou abrir meu terminal aqui só para ver se ele não apresentou nenhum erro, que se desse algum erro ele já ia mostrar aqui pra gente. A princípio não deu nenhum, então volto agora lá para minha tela do dashboard. Se a gente voltar aqui, como ele já está atualizando sozinho, olha que interessante. Ele trouxe aqui pra gente os 3 campos que a gente já configurou, então já trouxe a data um ano para trás, a data atual menos um ano. Só que olha que legal, ele já trouxe o data frame aqui pra gente, ó. Então eu consigo ver, aqui eu consigo correr com a aba aqui, né? E o meu index fica travado aqui. Então olha que interessante, eu consigo puxar para o lado para cá e ver quais colunas que tem no meu data frame. Eu vou aumentar o tamanho desse data frame aqui só para ficar visualmente maior, tá? Então volto para o código. Ao invés de 500 aqui, eu vou colocar 1000, tá? Agora voltando aqui para o código, ó, ele já fica num tamanho mais interessante. Então ele traz todas as colunas sem eu precisar ficar dando scroll para a direita ou para a esquerda aqui. Então já tem as colunas que ele traz lá da API, já traz a informação da cotação mais alta, cotação mais baixa, a cotação de abertura, fechamento, qual foi o volume transacionado no dia e qual foi a cotação de fechamento, né? Ou seja, a última cotação que ele encontrou. Legal? E aqui é interessante que se eu clicar aqui, ó, ele abre só o data frame na tela para mim. Legal? E só as primeiras 10 linhas. Se fosse mais informações do data frame, como eu restringi para 10 linhas, ele trouxe só 10 linhas, mas ele traria todo o data frame para cá. Então, se eu mudar aqui, colocar aqui, por exemplo, abril, ele já mudou aqui, ó. Então, ele já trouxe, ó, do dia 1/4 e 10 linhas para frente. Beleza? Lembrando que a bolsa de valores ele só traz informações relacionadas aos dias úteis, tá? Então, ele vai pular os finais de semana aqui. Legal? Mas basicamente então já está trazendo as informações que a gente precisa. Então olhando no nosso gabarito a gente precisa criar essas métricas aqui no nosso código aqui, certo? Esse data frame foi só um exemplo. Então a gente vai tirar ele daqui e vamos criar essas métricas aqui e ver como que faz. O primeiro valor, a primeira variável que a gente precisa salvar é a última cotação que ele vai pegar. Lembrando que ele mostra dessa forma aqui, ó. Então ele traz a última cotação, aqui ele traz a variável da última data que ele conseguiu trazer e ele vai trazer o valor da última cotação, qual foi a variação, qual foi a maior cotação do período, ele vai trazer o valor aqui dentro, qual foi a menor cotação do período e vai trazer o valor aqui. Então a gente precisa criar aqui 5 variáveis, tá? Então a primeira variável é a última atualização. A última atualização vai ser basicamente a data máxima que ele encontrou no index, certo? De uma forma lógica, é a última data que ele trouxe do nosso data frame. Então sempre que eu quiser pegar o valor máximo de uma coluna ou de um index, eu vou usar o seguinte. No nosso caso, como é o index, eu coloco index.max, abre e fecha parênteses. Então ele vai trazer ali dentro o formato de texto para mim. df.index.max, legal? Então, primeiro é essa variável, depois a variável é a última cotação. Então, minha última cotação vai ser aonde a data for a máxima. Eu vou fazer o filtro no meu data frame. Nesse caso, para fazer o filtro, eu vou usar o lock. Então, e aqui dentro eu coloco df.index.max. Então ele vai filtrar onde o meu index for o valor máximo. Quando ele filtrar, eu quero que ele traga para mim qual o valor? O valor da última cotação. Então abro e fecho aspas, que pode ser aspas duplas ou simples. E aqui dentro eu coloco o nome da coluna que eu quero que ele traga. No meu caso é o preço de fechamento, certo? E aqui eu quero que ele traga sempre com 2 casas decimais, tá? Então eu vou colocar aqui round, uma função round, vírgula, com 2 casas decimais. Agora eu quero trazer o menor valor dentro do período.
é a mesma lógica do max, só que nesse caso é o mínimo, né? Então, menor cotação vai ser df, coloco o nome da coluna, então eu quero pegar o menor valor da cotação, ponto min, vou arredondar para duas casas decimais também. Mesma lógica para maior cotação, só que substituindo para max. Como eu quero calcular também a variação da última cotação que ele encontrou desde a primeira, então essa variação entre a primeira cotação e a última, eu preciso pegar esse valor da primeira cotação. Então, basicamente vai ser a mesma lógica da última cotação, só que ao invés de ser df.index.max, aqui vai ser df.index.min. Preciso mudar o nome da variável da minha cotação. Então, ao invés de ser a última cotação, aqui vai ser a primeira cotação. Então, a última variável que eu preciso calcular é a diferença entre a cotação inicial e a cotação final. Então, para eu fazer isso, eu vou chamar aqui de delta, que seria basicamente a minha variação. Então, a minha variação vai ser o seguinte: a última cotação que ele encontrar, menos a primeira cotação, tudo isso aqui entre parênteses, tudo isso aqui divididos pela primeira cotação. Então, isso aqui ele vai dar em percentual. Então, eu seleciono tudo isso aqui, coloco isso aqui vezes 100, para ele já dar em percentual para mim. Seleciono tudo isso aqui também, coloco entre parênteses, e aqui eu coloco round, para ele arredondar para mim também, em duas casas decimais aqui, tá? Então, agora é basicamente criar as métricas aqui na tela. Mesma lógica aqui de cima, a gente vai precisar chamar essas colunas aqui novamente. Então, vou criar um novo container aqui. Então, if st.container. E aqui dentro eu coloco o que eu quero, né? Então, na primeira coluna, usando a mesma coluna lá do começo, então na primeira coluna eu quero colocar uma métrica. Então, st.metric. Então, a primeira métrica que eu quero colocar é a última atualização. E como eu quero colocar esse valor dentro de uma variável, eu coloco esse fzinho aqui, abro e fecho chaves, e aqui escrevo assim, ó, última atualização, traço, e aqui dentro eu coloco o nome da variável que é a última atualização, que é basicamente essa variável aqui de cima. Copiei ela, colei ela aqui, então f, última atualização, abre e fecho chaves, e aqui dentro eu passo qual é o nome da variável. Agora eu preciso colocar o valor. Qual que é o valor? O valor vai ser o valor da última cotação. Então, a última cotação, eu já quero colocar ela formatada, né, para ficar visualmente melhor ali para a gente. Eu abro aspas duplas. Aqui dentro, nesse caso eu não coloco Fzinho, tá? Coloco dois pontos. Eu quero que tenha separação das casas dos milhares e das casas decimais, então vírgula, ponto. E eu quero que seja 2 dígitos. Esse Fzinho é de float, tá? Então é uma variável do tipo float. Então, ele vai trazer ponto 2f. Aqui eu coloco ponto formate e o nome da variável que eu quero que ele formate aqui dentro. Então eu quero da última cotação. E aqui dentro eu quero que ele traga a variação do percentual, para ele mostrar para mim se a variação foi negativa ou foi positiva dentro do período, que é basicamente esse delta que a gente calculou aqui. Então copio o nome da variável delta e aqui sim eu coloco o fzinho, abro aspas duplas, abro chaves, coloco a variável delta e aqui eu coloco o percentual. Legal? Então vamos ver se está funcionando até agora aqui. Então olha que interessante aqui, ó, ele já trouxe para a gente que nossa última atualização foi 2022, mês 5, o dia 23, que é hoje no caso. E já traz aqui para a gente também que a nossa cotação é de 36,20, que foi a última cotação que ele encontrou, e a variação dentro desse período aqui, ou seja, desde o dia 1 de 4 de 2021 até agora, foi uma variação aqui de 103,94%, ou seja, a cotação subiu em 100%. E se a gente alterar a data aqui, né, eu vou colocar a data do dia 23 de janeiro, até agora a cotação já subiu em torno de 23,97%. Então vamos para a segunda métrica, que é a maior cotação dentro do período. Então aqui, pessoal, vai se repetir a mesma lógica, tá? Fizemos para a coluna 1, agora vamos copiar isso aqui e vai mudar somente os valores, tá? Então copiei para a coluna 1, vou colar para a segunda coluna, vou colar para a terceira coluna. E agora, o que eu quero que ele faça? Nessa segunda coluna, basicamente ele vai mostrar para mim a maior cotação do período. Então o nome do meu label, agora não preciso mais do fzinho porque não tem nenhuma variável ali. Então, maior cotação período vai ser basicamente a minha variável maior cotação. Então copio ela ali, ela também vem em reais.
Então copia ela lá e cola aqui. Tira essa segunda parte aqui, vai ficar somente isso aqui. Beleza? Então agora para a terceira coluna eu quero a menor cotação do período. Então vou copiar isso aqui, vou colar aqui, vou apagar o Fzinho, menor cotação do período. Aqui eu pego a variável menor cotação, colo aqui. E aqui dentro eu apago também que não tem nenhuma variação que eu queira mostrar dentro dessa métrica. Vou salvar isso aqui, mas por ordem lógica, eu vou alterar aqui, vou mostrar primeiro a menor cotação e depois a maior cotação, para ficar um pouco mais lógico aqui o nosso programa. Beleza? Então, já substituí aqui, então ele vai mostrar para mim a última cotação, a menor cotação e a maior cotação em ordem para a gente. Vou salvar aqui, vou tirar esse data frame, que eu não quero mostrar ele por enquanto. Vou salvar isso aqui e vamos voltar lá para a tela do nosso aplicativo. Olha que bacana, gente, já ficou bem mais bonito. Basicamente, com essas métricas aqui, fica muito visual e bem fácil de você entender o que a sua base de dados quer mostrar. Legal? Então, olha que interessante. Eu vou mudar aqui de Petra, vou mudar para Vale. Ele já vai fazer a requisição para mim e já vai mostrar, ó, a ação da Vale, a cotação atual dela é essa, a variação dentro do período que você selecionou é essa, qual que foi a menor cotação, qual que foi a maior cotação. Lembrando que isso aqui você pode ir alterando, pode colocar quantos anos para trás você quiser. Enfim, já está ficando bem bonito. E agora, para fechar com chave de ouro, a única coisa que falta é a gente criar esse gráfico aqui de área, que basicamente vai mostrar essas cotações e a gente consegue pôr o mouse em cima e visualizar dia a dia como que está o andamento do nosso ativo nesse caso. Então, pessoal, para a gente construir agora essa parte gráfica aqui, dentro da documentação ele tem várias opções de gráfico aqui, tá? Então tem gráfico de linha, tem gráfico de área, gráfico de barra, você pode criar todos que você quiser, tá? No meu caso, eu vou criar um gráfico de área para ficar exatamente como está aqui, que eu acredito ser um gráfico mais apresentável. E se você entrar, por exemplo, nos sites, por exemplo, nesse caso do Yahoo Finance, ele traz um gráfico de área aqui para você preenchido. Tá, então eu vou tentar manter a mesma lógica aqui, beleza? E aqui dentro a gente vai colocar o seguinte: tirar esse data frame, que a gente não vai apresentar ele por enquanto, e vou colocar a função st.areachart, e aqui dentro eu posso passar somente um parâmetro, que nesse caso aqui é o meu df, certo? Se eu printar só o df inteiro, olha como é que ele vai mostrar para mim. Vou salvar isso aqui só para você ver. Olha que interessante, ele traz todas as informações do gráfico em uma área única. Mas eu quero mostrar somente o preço da cotação. Volto para cá. Aqui dentro eu abro duas vezes o colchetes. E aqui eu passo o nome das colunas que eu quero que ele mostre lá no meu data frame. Então eu quero que ele mostre a coluna de fechamento. Eu vou salvar aqui só para a gente ver como é que vai ficar. Olha que massa, gente. Já deu a mesma cara aqui desse gráfico do nosso gabarito. Já temos basicamente o nosso dashboard inteiro pronto. Se você quiser colocar mais algum detalhe para ficar legal, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode voltar aqui para o seu código, você pode copiar isso aqui, colar aqui embaixo e aqui você escrever o seguinte: line chart. E aqui você pode mostrar as três configurações: o preço mínimo, né, a cotação mínima daquele dia, e você pode mostrar a cotação máxima também. Então, primeiro ele vai trazer um gráfico de área mostrando somente a cotação daquele dia, e embaixo ele vai mostrar um gráfico de linha onde ele compara os picos, né, os valores máximos e mínimos daquele dia. Então, se a gente voltar aqui para o gráfico, a gente consegue ver que, por exemplo, eu filtrei Petra aqui, coloquei as datas aqui que eu queria, então ele já mostra aqui para mim as métricas, conforme a gente havia configurado lá no começo. Então ele mostra para mim que desde essa data até essa data, o ativo ele subiu em torno de 62% positivamente, né? E aqui para baixo ele traz o gráfico de área para a gente. Então se a gente pôr o mouse em cima, ele mostra dia a dia ali para mim, ó. Perceba que está mudando a data e a cotação. Então o valor da cotação vai variando dia a dia, eu consigo ir acompanhando, colocando o mouse em cima. E aqui embaixo ele traz um gráfico de linha bem bacana, que ele compara para mim. Então a gente consegue ver o preço de fechamento daquele dia, qual foi a máxima cotação daquele dia e a cotação mínima daquele dia, separado por cores, né? Então ele traz, se eu colocar o mouse em cima, também ele já vai mostrando aqui os valores para mim, certo? E lembrando que você pode dar um zoom aqui para visualizar um pouco melhor ponto a ponto. E esses gráficos que ele tem são os gráficos da própria documentação do Streamlit.
tá? Mas você pode aqui usar o Matplotlib, pode usar o Plotly.express, que são outras bibliotecas de dashboards visuais do Python que você pode utilizar para implementar também. Então olha que bacana, né? A gente tem o nosso gabarito aqui, ficou praticamente igual, se não melhor do que o gabarito que a gente tem. Então é bem interessante que aqui a gente consegue ir alterando. Perceba que ele é muito rápido, ele faz a requisição na API, ele já mostra para a gente o valor de redução, ele mostra a menor cotação, maior cotação do período, já traz as informações aqui se foi bom, se não foi do período selecionado. Ele já mostra um gráfico aqui para a gente de área, já mostra aqui embaixo, enfim, aqui vai muito da sua criatividade. Você poderia também criar aqui embaixo uma calculadora que você simulasse investimentos. Então, por exemplo, você colocasse um valor lá no começo, né, lá na primeira data que você selecionou, você colocasse um valor, aplicasse um valor, quanto você teria hoje, você conseguiria simular com esses campos aqui também. Então, pessoal, para fechar, a gente vai colocar o símbolo aqui da cotação do real, tá? Para ficar bem claro que significa que é R$ 31,60, beleza? Para a gente fazer isso, é basicamente a gente colocar aqui, antes das chaves, a gente dá um espaço e coloca R cifrão. Coloco esse nessa medida, coloco nessa medida e coloco nessa medida. Então eu salvei, só que agora eu preciso colocar ele para rodar de novo no servidor. Então eu venho aqui e repito o código, né? Streamlit run, o nome do aplicativo .py. Quando eu der um enter, ele já vai colocar em produção, vai abrir para mim aqui. E agora perceba que ele já trouxe com o R cifrão antes da cotação. Então, se eu mudar, ele já vai atualizar para mim em tempo real esse valor também. Então, pessoal, nessa aula que foi um pouco mais longa, eu recomendo você assistir novamente para você entender cada conceito utilizado, cada etapa. Esse vídeo vai estar aqui para você poder assistir quantas vezes você quiser, para você fixar esse conhecimento, né? Então, como eu comentei lá no início do vídeo, ele é um pouco mais longo, mas com esse projeto você consegue absorver vários outros conhecimentos que eu tenho certeza que você vai utilizar em vários outros projetos seus, seja em Python, seja em qualquer outra linguagem de programação. Então, pessoal, a gente conseguiu construir juntos aqui esse dashboard financeiro, que traz aqui para mim um gráfico diário, onde eu consigo consultar o valor da cotação, mostra para mim no período, início e fim. Então é um projeto bem completo que você consegue construir. Com base nisso aqui, você consegue construir várias outras ideias suas e depois colocar isso aqui para rodar num ambiente web também, para você expandir para os seus clientes ou até para você usar nos projetos pessoais mesmo. Pessoal, eu espero que realmente você tenha aproveitado o máximo desse conteúdo dessa aula, que você consiga ter entendido cada etapa que eu te mostrei. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, eu acredito que se você assistiu até aqui, com certeza você deve ter gostado. Deixa o like aqui que é muito importante, vai me ajudar bastante. Não esquece de se inscrever, compartilha com algum amigo seu que você acredita que também curte esse tipo de conteúdo, tanto a parte de dashboards financeiros como também essa parte de análise de dados em Python. E eu espero realmente que isso aqui tenha agregado valor para você de alguma forma. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima aula.